Glória a Deus, gente. E hoje nós estamos recebendo aqui queridos pastores lá de Porto Seguro, lá da origem do Brasil. Meu Deus do céu, que honra, né? Pastor Diego Guerra, pastora Caiala. Glória a Deus. Me mandaram mensagem que vão estar fazendo um passeio por aqui. Não, tem que primeiro passear no meu Penha. Glória a Deus. Vim aqui, queridos, a gente quer receber vocês. Amém? Vem também com a esposa, aproveita e apresenta. Glória a Deus. São amigos queridos. E um dia nós nos conhecemos lá na Pichurim, na verdade, né? Eles vinham de Porto Seguro, da Bahia, para fazer parte da nossa conferência Origem, gente. Olha que honra. E nesse ano também eles estavam conosco. Então são pessoas que está aqui, ó, pastor, vocês estão aqui, sabia? Sem pagar aluguel, sem nada, tudo assim, free, no Vasco. São muito queridos e nós nos sentimos muito honrados de receber vocês hoje aqui. E despeja mesmo aquilo que Deus tem despejado na vida de vocês, porque a gente quer desfrutar nessa noite, amém? Muito bem-vindos. Fique à vontade de orar. Tá bom. Shalom, povo de Deus. Vocês estão bem? Que honra estar aqui no Mevan Penha. Fiz questão de trazer a minha esposa aqui, porque atrás de todo homem de Deus existe uma grande mulher de Deus. Estamos com a pastora Caiala, o amor da minha vida, e a mulher que me pastoreia, que pega no pé, não é apóstolo, quem pega no nosso pé é a nossa mulher. Deus abençoe, meu filho. Quer dar uma palavra? Que honra estar aqui. Eu quero trazer uma palavra. Essa é a bandeira lá de Porto Seguro, lá da origem do Brasil. Você pode abrir as vossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 5. Dentro disso eu já quero louvar ao Senhor pela vida dos pastores dessa igreja, o apóstolo Emerson Feitosa, a bispa Kátia. Deus abençoe pela vida de vocês. Confesso que estou muito feliz de estar aqui. Eu conheci o outro ponto, o outro prédio. O ano passado estivemos aqui, desfrutamos daquilo que o altar nos entregou, e depois daquele dia, minha vida, a nossa vida, a vida da nossa comunidade nunca mais foi a mesma. Existe uma palavra profética nesse altar. Por favor, não despreze. É o que eu falo para os filhos: não despreze a sua casa. Não despreze o lugar onde você é alimentado. Não despreze os ensinamentos dos seus pastores que oram por você, que dobra os joelhos, que lembra de você. Não despreze. Não despreze. É isso. Quero trazer uma palavra direto do céu para a vida de vocês. Eu estou com os meus filhos e eu trouxe um abraço lá de Porto Seguro, na Bahia. Quem conhece Porto Seguro aí? É pertinho, cara. Ó, muita gente conhece. Conhece, né? Muitas vezes você foi levado em Porto Seguro por causa das praias maravilhosas. Mas existe uma palavra.
E eu sei, eu tenho certeza que essa palavra vai se cumprir. Me pergunta, qual palavra, pastor? Eu só falo se vocês me perguntarem. A palavra que irá se cumprir naquela geografia é que teremos um turismo de avivamento. Um turismo de avivamento. As pessoas não irão procurar a origem pelos carnavais. As pessoas não irão procurar as origens pelas baladas. Irão procurar a origem porque Deus ama remir a origem para dar a dupla honra no lugar. Antes de Jesus sangrar na cruz, Ele sangra no jardim. Por que Ele sangra no jardim antes de sangrar na cruz? Porque foi no jardim que teve o primeiro pecado, irmão. Então Ele remiu primeiro a geografia do jardim para depois remir o pecado na cruz. E Porto Seguro foi a geografia onde aconteceu o primeiro pecado da nação. A primeira corrupção, o primeiro roubo, o primeiro assalto foi naquela geografia. Então eu tenho certeza. Que Ele irá remir essa geração com um avivamento, com fogo. Há mais ou menos uns 12 anos atrás eu tive uma visão no monte orando. E uma aeronave descia no aeroporto internacional de Porto Seguro. E a aeronave não tinha o nome da Latam, não tinha o nome da Gol, da Azul, nem tampouco da Varig. A aeronave era muito grande, tinha muitas escadas descendo, pastor. E o nome na aeronave estava bem assim, ó, Turismo de Avivamento. E era muita gente descendo das escadas, e quando tocava no solo, algo que estava no solo passava para eles assim, e um olhava para o outro e falava: tem algo diferente aqui. Eu quero pregar. Como eu estava falando, quero trazer um abraço da igreja, do Ministério Apostólico do Amor, a Mother Church, lá em Porto Seguro, uma igreja que tem 2 aninhos de idade, só que tem crescido na medida que o Espírito Santo nos dá a direção. Os filhos estão na internet, está todo mundo ligado lá, pastor. Deus abençoe os nossos filhos. Não vou falar nomes para depois, pastor, o senhor não falou meu nome. Deus abençoe. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículo 1 diz assim. Eu estou lendo na King James atualizada. E aconteceu que, no determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Pelos pecados, deixando ali pelos pescadores. Não, vamos voltar. Versículo 2. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? Deixado ali pelos pescadores. Havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Então entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou: que afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Lançai as vossas para pescar. Ao que lhe replicou Simão: mestre,
tendo trabalhado duramente a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiamos em tua palavra, lançaremos as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos amigos outro barco, que viesse ajudá-los. E chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto que começaram a afundar. Diante deste evento, Simão se afastou, se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a peça que havia realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram os barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Pai, aqui está a tua palavra viva e eficaz. A tua palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. A tua palavra, a onisciência, não foi na junção da alma e do espírito. Então nessa noite eu peço que o Senhor traga uma palavra rema, revelada do céu para a vida dos teus filhos, que nessa noite saíram das suas casas e necessita de ouvir uma palavra direto do céu. Em nome de Jesus. O pastor falou que eu posso ir até meia-noite. Quem está comigo até meia-noite? O povo gosta. Jesus, com as suas comitivas, amanheceu em Genezaré e amanheceu com homens que tinham saído no meado da tarde para trabalhar toda a noite, para trazer o seu sustento para a sua casa. Era normal, todas as vezes eles iam e conseguiam trazer o sustento. Mas naquela noite não deu certo. Naquela noite não deu certo. Eu já quero aplicar isso aqui dizendo que muitas coisas que não dá certo é só para você encontrar com Jesus. Eles eram bons no que faziam. Vou melhorar, eles eram PhD em pescaria. Mas não deu certo. Não deu certo. E acabaram a pescaria com um resultado de 0. E é tão ruim quando a gente sai de casa com a expectativa de ter uma pescaria maravilhosa em nossas áreas de atuação profissional e a gente não consegue ter. A frustração vem. Vem. A impotência bate. Só que você é bom nisso. Mas muitas vezes as coisas dão errado só para você encontrar com Ele. Aqui para nós faz muito sentido quando as coisas dão errado para nós e nós chegamos mais para perto dele, porque todas as vezes que nós estamos bem, nós esquecemos do secreto. Nós estamos no Novo Testamento, mas as práticas são as mesmas.
Porque toda vez que o Senhor queria chamar a atenção do povo no Velho Testamento, Ele trazia um dia mau. E agora nós estamos dentro de um dia mau estabelecido na vida de alguém que iria ser chamado para que, através dele, seria estabelecida a igreja do Senhor. E como Jesus entende, porque Ele sabe de tudo, que as dificuldades de pastor de igreja é difícil. No primeiro dia, Jesus coloca uma dificuldade na vida de Pedro. Passa a noite, chega amanhã e o resultado é 0. E agora ele atraca o barco, sem nenhum peixe. E aqui para nós somos brasileiros, e brasileiro gosta muito de perguntar as coisas. Vamos para Genezaré agora. De manhã cedo, chega Pedro e os seus amigos, sócios, e eram de praxe alguém perguntar: e aí, como é que foi a pescaria? Ele: tudo bem. Só que naquele dia a pergunta foi a mesma, mas a resposta foi diferente. Porque tem dias que a pergunta pode ser até a mesma, mas a resposta vai ser diferente. Perguntaram para Pedro: e aí, como é que foi a pescaria? Rapaz, foi difícil, não pegamos nada. E o que você vai fazer agora? Vou fazer o que é de praxe, porque no dia que dá errado eu preciso também lavar as minhas redes. Sabe o que eu entendo com isso? No dia que dá errado eu não posso parar de amolar a minha ferramenta. No dia que eu não consigo ganhar ninguém, eu preciso ir para o secreto, ler mais um pouquinho. Quando eu vou para o pequeno grupo e a palavra não flui, eu preciso voltar para o centro da vontade para ler mais um pouco, para afiar a minha ferramenta. Porque o resultado não é porque a ferramenta está afiada ou por causa do meu conhecimento na tal área. O resultado é quando Ele quer. Porque quando Ele quer, mesmo você sem saber, Ele faz você saber só para ter o resultado. Como assim, pastor? Eu estou falando que quando Ele quer, até quem não sabe faz certo. Eu vou entregar tudo. Eu vim lá de Porto Seguro para entregar tudo aqui. Eu estou afiando a minha ferramenta, sabe por quê? Porque amanhã à tarde ou amanhã à noite eu preciso voltar para o campo de batalha, para batalhar, para mim buscar o que eu preciso buscar, a minha profissão. Pedro lava, e agora Pedro tem algumas pessoas diferentes naquela geografia que não costumava ir naquele lugar. Pedro agora tem uma multidão que ele não sabe de onde vem, também não sabe para onde vai. Mas Pedro agora tem uma multidão, e essa multidão não veio ver a pesca, essa multidão veio ver Jesus. Desceu quentinho aqui, eu posso falar? Essa multidão não veio ver a pesca de Pedro. Essa multidão veio ver Jesus. E Jesus? Jesus veio ver Pedro. Porque não importa a multidão que o segue, o importante é que ele não desfoca. Jesus não desfoca, cara. Quando bater o dia de te encontrar, Ele não erra endereço. E eu vou melhorar isso aqui, eu vou melhorar esse negócio. Eu vou melhorar. Segundo o comentarista Dake, no lago de Genezaré tinha aproximadamente 2.000 barcos. A Bíblia é categórica em dizer que Jesus enxerga 2, mas só entra em 1. Porque quando chega o seu dia,
quando chega a hora da sua casa, quando chega o seu dia, apóstolo Emerson, quando chega o dia do Mevan Penha, cara, não tem para onde correr. E eu vou melhorar um negócio aqui. Segundo o IBGE, em 2022, a cidade de São Paulo tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. E vou melhorar um pouquinho mais. O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Eu posso falar uma coisa para você? Pode ter até 8 bilhões de opções quando chegar o teu dia. Quando chegar a hora. Não, eu acho que eu estou pregando só para 2 pessoas. Eu vou repetir esse negócio. Quando chegar a sua hora, não tem multidão que vai atrapalhar. Não tem. Mas tem muitas opções, não importa. A opção dessa noite é você. Tem gente melhor do que eu, não importa, porque ele não escolhe pelo teu intelecto. Ele te escolhe por ele, porque é através dele que você vai fazer aquilo que ele vai estabelecer sobre a sua vida. Ele escolhe o barco de Pedro. Ele vê 2, não vê? Eles enxergam 2, não enxerga? Só que ele só entra em um. E aqui para nós, fala para ninguém isso aqui não. Deus é especialista de nos pedir algo no nosso pior dia. Eu estou todo arrepiado aqui, cara. No nosso pior dia, parece que é o dia que Ele mais nos pede alguma coisa. Eu gosto de pescar, pastor. Agora eu dei uma paradinha. Mas toda vez que eu chego perto do mar e tem alguém jogando um mulineiro, eu falo, eu posso dar uma jogadinha aí? E o pescador fala, pode, mas dentro dele. Sabe por que eu estou falando? Porque dentro de mim, quando me pedia, eu falava, a minha ferramenta é a minha ferramenta. Só que Jesus chega para Pedro e fala assim, eu estou precisando de um barco. No pior dia. Porque se fosse no melhor, Pedro focava no resultado, não na estrutura. Pega isso aqui, pega isso aqui. Porque tem muita gente olhando para o Mevan Penha, só olhando para o resultado, mas tem uma estrutura por trás. Tem uma estrutura sólida. Mas só tem resultado por causa da estrutura, porque sem barco não tem pescaria. Sem estrutura não tem resultado. Vamos lá? Eu quero caminhar um pouquinho. E aí, tem como emprestar? Pedro fala, tem, né? Agora nós estamos em um culto. O culto na beira do lago. Quem é o pregador? Hã? Quem é o pregador? Pedro empresta o barco, mas não sai do culto. Eu vou falar isso aqui. Eu vim lá na Bahia para falar isso aqui. Pedro empresta o barco no seu pior dia, mas ele não sai do culto. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que no meu pior momento eu não posso sair do lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu não posso sair do lugar onde o Senhor me estabeleceu só por causa do resultado. Não. A minha motivação não pode ser o resultado. A minha motivação tem que ser o propósito. Porque o propósito muitas vezes é um processo que não tem resultado. Mas fica tranquilo, o resultado virá. Ei, o Senhor não te chama por resultado, o Senhor te chama por propósito. Ele não consulta o resultado para te chamar. Ele consulta o seu DNA, porque no seu DNA tem um propósito estabelecido. Ele empresta.
Mas ele não vai para casa, ele fica no culto. E aqui para nós, no culto, a gente escuta coisas para ressignificar a nossa história. No culto, nós recebemos alimento que nós não recebemos em outros lugares. No culto, só conseguimos ouvir a voz dele, mais ninguém. Então, por gentileza, você que é Mevan Penha, que gosta de vir dos cultos de domingo, e muitas vezes até não pode, por causa dos seus processos, dos seus trabalhos, mas por favor, não negligencie o culto, porque é o culto que ele está. E alguém perguntou para mim, mas eu preciso ir para o culto para ser salvo? E eu respondi para ele, não! Mas uma coisa eu sei, no culto é onde os salvos se reúnem. Eu vou repetir, acho que só o pastor que ouviu esse negócio. Não precisa vir para o culto para ser salvo, mas é no culto que os salvos se reúnem. Pedro não negligencia o culto, mesmo que foi o primeiro culto dele. Não teve ministério de louvor, não teve palavra de oferta, não teve teclado no fundo. Então, por favor, pare de criticar as coisas que tem hoje, porque tem gente com mais fé do que nós que não tinha nada disso aqui, cara. Aí reclama do telão, dos investimentos, mas tudo isso agrega, irmão. Não reclama disso não, porque tem uma geração que tinha mais fé que nós, que nunca teve isso. E você sabe por que Jesus pediu o barco? Me pergunta por quê? Por duas coisas. Primeiro, para pegar Pedro. E segundo, por causa da acústica do mar. Quando ele pede para afastar, ele quer falar para a multidão, então a água dá uma acústica e consegue levar a voz dele. Então, se tivesse microfone, Jesus usava, irmão. Se tivesse telão, Jesus usava, porque era muita gente. Zaqueu mesmo até dava uma oferta para comprar o telão, porque ele teve que subir na figueira para ver Jesus. Humor na mensagem. Humor na mensagem. É o que, meu amor? É anestesia para curar. Pega isso aí. Ele está no culto. Eu vou até que hora mesmo, que eu estou tão à vontade. Ele está no culto e Jesus está pregando. Jesus está pregando e Pedro está no culto. Pedro está no culto e Jesus está. E Jesus está pregando e Pedro está no culto. Aí quando acaba o sermão, pastor, que eu não sei quanto tempo, porque Jesus gostava de pregar. Viu? Pensa em uma pessoa que gostava de pregar, era Jesus e Paulo. Paulo pregou tanto que Eutico dormiu. O problema não está no quem prega muito. O problema está quando prega muito e não tem autoridade de ressuscitar morto. Porque ele pregou muito, quando ele caiu, ele levantou. Vamos embora, que o culto não para. Jesus pregou, não sei presunto, eu não sei a quantidade de tempo, mas Pedro ficou. E quando ele ficou, você não tem noção do quanto um culto faz toda a diferença na nossa vida. Ó. Versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão. Jesus pediu emprestado, e quando ele pede alguma coisa para nós, ele não fica devendo a gente não. E aos demais, ele disse: ide às águas mais profundas, lançai a rede para pescar. E replicou Pedro: mestre, tenho trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas todavia. Esse todavia só existiu na vida do Pedro por causa do culto. Porque Pedro retruca tudo, irmão.
Se ele não tivesse no culto, ele não falava todavia seja feita, não, todavia, confiando. Onde ele escutou a palavra? É no culto, irmão. Se Pedro não está no culto, não tem pesca maravilhosa. Então, por favor, não negligencie os cultos, porque atrás de todo culto, de quarta ou de domingo, de manhã ou de domingo à noite, pode ter escondido uma pesca maravilhosa. Atrás de todo culto, irmão, pode estar escondido uma pesca maravilhosa. Porque nós não sabemos a intenção do céu. Nós não sabemos a intenção do céu. E naquele dia, atrás daquele culto, tinha uma pesca maravilhosa. Quando Pedro fala, eu confio na tua palavra, nas entrelinhas Pedro estava falando assim, eu não te conheço de perto, mas eu estou te falando com propriedade, porque eu que sou pescador, o Senhor é filho de Zé. E Zé é carpinteiro. Tu pode até entender um pouquinho de marcenaria, mas pesca é eu que entendo. Só que onde que desconfigurou isso em Pedro? É só no culto que o Senhor vai ressignificar muitas coisas em nós, que já está estabelecido em nós como verdade absoluta. Aí no culto ele vai falar bem assim, eu entendo de tudo. Jesus entende de tudo. Jesus entende de pesca. Jesus entende de empresa. Jesus entende de negócios. Jesus entende de... eu estou falando... Jesus entende de família. Jesus entende de tudo. E Pedro vai, depois do culto, Pedro vai. Porque depois de culto a gente vira até pescador de ir para as águas mais profundas. Né? Tem culto que a gente vem só o caco e sai um vaso cheio. Irmão, aquele dia foi o pior dia da vida de Pedro, irmão. E agora Pedro sai de um culto dizendo, eu vou para uma grande. Eu vou por uma... Não importa se a minha ferramenta dá para jogar no alto, mas pela palavra... não, eu estou falando que até as redes vão aumentar. Por causa da palavra que eu ouvi. Pedro vai. E quando Pedro vai, Pedro lança a rede. E quando Pedro lança a rede, Pedro não acredita. Porque todas as vezes que nós colocarmos a nossa mente na realidade presente, não vamos acreditar nos milagres do Senhor. Eu nunca senti esse peso. Nunca foi assim. O que é isso, pastor? É porque depois do culto você pode ter resultados que você nunca teve. Você pode pescar o que você nunca pescou depois de um culto. Depois de acreditar na palavra que ele falou, você pode pescar aquilo que você nunca pescou. Eu estou falando para quem quer acreditar nessa palavra profética. Depois de um culto, você pode ter resultados que você nunca teve. Irmão, fale assim, por favor. Vem para o culto. Manda mensagem para alguém que não veio. Vem para o culto, irmão. Eu vou ter uma pesca maravilhosa hoje. Jogou, não tem. Não acredita. E quando não acredita, a Bíblia fala que o barco deles quase vai a pique, pastor. Aí o que eles fizeram? Chamaram. Prega comigo, eles fizeram. E quando eles chamaram, eles vieram. Porque a pesca
ela só foi maravilhosa porque foi compartilhada. Porque se não fosse compartilhada, era o naufrágio da pesca. Tem gente que está naufragando naquilo que Deus deu porque não consegue passar para ninguém. Eu vou falar esse negócio aqui. Tem gente que está atrofiado com coisas porque não consegue compartilhar. E eu vou usar uma frase que o apóstolo Luiz Hermínio usa. Ei, essa geração é uma geração de construir muros. Não vamos construir muros, vamos aumentar a mesa. Nós vamos aumentar a mesa, porque temos que compartilhar do que o céu está nos dando nesses dias. Tem pessoas que precisam daquilo que nós estamos carregando, meu irmão Penha. Tem pessoas que estão atrofiadas, paradas, mas através daquilo que o Senhor depositou sobre a sua vida, através da sua pesca maravilhosa, pessoas vão se levantar. Compartilha, por favor. Compartilha. Por favor, compartilha, irmão. Vem, corre. Esse negócio é tão terrível do compartilhar que deu para encher os dois, irmão. Fala para ninguém não. Mas se fosse só para você, não dava para encher dois. Não, você não entendeu esse negócio aqui que eu falei. Se fosse só para você, só enchia o seu. Se fosse só para você, só enchia o seu. A Bíblia diz que encheram ambos, porque tinha que ser compartilhado, irmão. Tem gente se afogando nas bênçãos que o céu está dando porque não quer compartilhar. E a pior coisa de não ter é ter e se afogar. O pior de não ter é ter e se afogar. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, a partir de hoje, você vai ter o discernimento. Pai, discernimento, dê para os seus filhos para entender a hora de compartilhar aquilo que o céu está derramando sobre a casa, sobre a vida, sobre a empresa, sobre os negócios. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ambos lotaram ambos os barcos. No versículo 8 diz: diante desse tamanho evento, Pedro se postou aos pés de Jesus e declarou: afaste de mim, porque eu sou pecador. Nós estamos acostumados a entender quem somos quando Ele dá uma bênção. Pega isso aqui, que isso aqui é muito terrível e pesado. Nós só conseguimos entender o tamanho de Deus, ou melhor, nós só conseguimos calcular o tamanho de Deus quando Ele nos dá algo. Você vê que quando Ele manda, Ele não é pecador. Quando Ele está lavando a rede, não é pecador. Quando Ele empresta o barco, Ele ainda não é pecador. Mas quando Ele pesca, quando Ele vê o milagre, Ele reconhece e fala bem assim: Ele é grandão mesmo. E Deus não quer que nós reconhecemos Ele pelo que Ele nos dá, irmão. O Senhor quer que nós reconhecemos Ele pelo que Ele é. Tem gente calculando Deus pelo que Ele dá. Calcula Deus pelo que Ele é, irmão. Ele é santo, digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nosso irmão Delino, ele fez uma canção, e uma canção bem linda, e fala: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver,
sempre será Deus. Mais uma vez, mais uma vez. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Se Deus fizer, Canta comigo. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir. Se a porta abrir, E se não Ele abrir? é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. É. Para conhecermos um Deus que cura câncer, tem que ter alguém com câncer. Para conhecermos um Deus que abre porta, tem que ter uma porta fechada. Para conhecermos um Deus que abre empresa, não precisa ter o CNPJ. Você está entendendo que precisa ter uma dificuldade para o milagre acontecer? Então a dificuldade... desceu algo quentinho aqui, eu preciso falar para vocês, cara. Posso falar? Esse mesmo Deus que fez os peixes não entrar na rede de Pedro, foi o mesmo Deus que falou: Pedro, vai no lago, joga um anzol, vai ter um peixe lá, tu vai pegar o peixe, tu vai abrir a boca do peixe, tu vai pagar o meu imposto e o teu imposto. Quem criou todas as coisas foi Ele. Então uma peste maravilhosa que Ele traz para a sua vida não é o seu intelecto, é Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Pedro reconhece que ele é pecador depois que ele vê o resultado da pesca. Por favor, não reconheça os seus erros quando você vê resultados. Reconheça os seus erros quando você colocar na sua vida pessoal Mateus 6,6. Porque toda vez que você entra no quarto e fecha a porta, você vai saber quem Ele é. E quando você sabe quem Ele é, você sabe quem você é. E nisso você vai reconhecer onde você está errando, cara. Versículo 9. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Versículo 10. Assim como Tiago, João, os filhos de Zebedeu, eram sócios. Todavia Jesus revela a Pedro, a Simão: não temas, calma, não tenha medo. A partir de hoje tu serás pescador de homens ou de seres humanos. Pastor Anderson, Pastor Emerson, qual é a diferença de pescar homens para pescar peixe, cara? É porque peixe você pesca vivo para matar. E homens você pesca morto para dar vida. Deus está mudando a ótica. A vida toda no seu ministério você só afastou Jesus de pessoas. Mas a partir de hoje você vai atrair pessoas para Jesus. Com as suas atitudes você está deixando as pessoas longe. Mas a partir de hoje Deus vai te dar vai mudar a cosmovisão. Você vai mudar e as pessoas vão começar a ser atraídas para Jesus através da sua vida. Não tenha medo, Pedro, calma. Não é sobre você, é sobre eu. É sobre mim, sobre. Então,
eles arrastaram os barcos. Eles arrastaram os barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Você tem outra tradução aí, por favor? Pode ser a NVI. Arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo. Não. Deixaram tudo. Deixaram tudo. Ele deixou a pesca maravilhosa. Como assim? E por que Jesus chama Pedro agora? Por que Jesus chama Pedro com o barco cheio? Isso aqui não entrava na minha cabeça, pastor. Por que Jesus não chega para Pedro lá desiludido da pescaria e falou: cara, vem andar comigo? Não, Jesus não chama Pedro no pior dia. Jesus não chama Pedro na escassez. Jesus chama Pedro com um barco cheio. Me pergunta, por que, pastor? Eu só falo se vocês me perguntar. Por quê? Mais uma vez. Porque deixar nada por Jesus é fácil. Eu quero ver deixar uma pesca maravilhosa, irmão. Eu quero ver renunciar a uma faculdade que não está louvando a Ele. Eu quero ver renunciar a um relacionamento que não está adorando a Ele. Renunciar a nada por Jesus é fácil. Eu quero ver renunciar tudo como Pedro renunciou. Eu quero ver renunciar tudo. O céu é muito intencional. O céu é intencional demais. Pedro deixa tudo. Deixa o que ele mais queria. Deixa o que ele mais desejava. Deixa o que ele passou a noite toda para conquistar. Aqui para nós. Pedro fez um cálculo rápido. Pedro olhou para a pescaria e olhou para o dono da pescaria e falou: a minha pescaria é perecível, porque depois de 3 dias o peixe vai ficar ruim, porque não tinha gelo, não tinha conserva. Eu vou ficar com o dono da pesca, porque na hora que eu quiser eu só aciono ele. Para de querer ficar com as coisas perecíveis desse mundo e fica com as coisas eternas, que é Ele, o autor e consumador das nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada. Meu Deus, meu Deus, o cálculo é simples. Essa geração está ficando com as coisas perecíveis. Essa geração quer os resultados imediatos. Essa geração é uma geração fast food, comidas rápidas, é um miojo de 3 minutos. Essa geração não consegue esperar. Jesus profetiza sobre Pedro e fala: tu vai ser ganhador de almas. Mas Pedro anda 3 anos e meio com Jesus e não consegue ganhar uma alma para Jesus. A única coisa no currículo de Pedro, nesses 3 anos e meio dessa faculdade com o professor Jesus, foi uma espadada na orelha de Marco e 3 negadas. Fez mais nada. Fez mais nada. E aqui para nós. E ele estava parecido, porque quando o pessoal falou: tu parece com ele. Então estar parecido com o evangélico não quer dizer que nós levamos a mensagem do evangelho. Vou repetir. Na verdade vou melhorar. Ser parecido com o evangelho não quer dizer que nós damos o resultado que o evangelho quer. Porque tem gente que está com a Bíblia debaixo do braço, tem gente que coloca no Instagram, é cristão. Eu falei isso ontem lá na nossa igreja, eu vou falar isso aqui.
Vou falar. Eu vou falar. Jesus está mais preocupado com o seu testemunho do que com o seu ministério, irmão. Jesus está mais preocupado com o seu testemunho do que com o seu ministério. Porque tem gente que tem ministério, mas não tem testemunho. Tem gente que tem ministério, mas não tem testemunho. Mas tem gente que tem testemunho, mas não tem ministério. Quem, pastor? Lázaro. Foi o quê? Lázaro foi o quê? Não foi diácono, não foi pastor, não foi presbítero, não foi papai, foi nada, foi só amigo. E quem é amigo, no capítulo de número 11 de João, na verdade, capítulo número 12, a Bíblia fala que estavam querendo matar ele. Sabe por quê? Porque Lázaro não sabia nem pregar. Aí o que é que Deus fez? Deus ressuscitou para ele, porque ele não sabe pregar com a boca. Mas ele pregava andando. Porque ele era a própria mensagem. Tem gente que não sabe pregar, mas é a própria mensagem. Tem a irmã que é alfa de pai, beta de mãe, mas é a própria mensagem. Porque todo mundo da rua fala: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. É isso mesmo. Do mesmo jeito que tem essas mulheres e homens de Deus que dão o testemunho andando, tem aquela que a comunidade fala: você é crente igual aquela? Ainda faz assim. Por isso que Deus está mais preocupado com o seu testemunho. Por isso que Deus está mais preocupado com o seu testemunho. Pedro, deixa tudo. Deixa tudo. Tem uma expressão que diz: queime os barcos. Conta a história de um conquistador, Hernán Cortés, que ele foi conquistar o México. E quando ele foi conquistar o México, ele viu que as tribos, o exército, a tribo era muito numerosa. E ele viu o temor no rosto do seu exército. Ele olhou para todo mundo e falou: o que eu preciso fazer aqui? Ele chegou para alguns e falou assim: ó, queima os barcos lá. Como assim, moço? Queimar os barcos? Queima os barcos. Não, mas é a única forma de a gente fugir, mas é por isso. Não, eu vou me repetir esse negócio aqui. Eu vou repetir. Hernán Cortés diz: queime os barcos. Mas é a única forma de nós voltarmos para trás. A única forma de a gente voltar ao que a gente era antes. Aqui para nós. Cara, isso aqui é terrível. Vou falar para vocês. Eu vou falar. Pedro deixa a pesca maravilhosa, mas ele não queimou o barco. Desceu agora, quentinha. Ele deixa a pesca, mas não queimou o barco. Me pergunta: por quê, pastor? Porque quando ele nega, Jesus morre e Pedro vai para onde? E o pior, me pergunta: o que é pior? Ele levou um monte de gente com ele, irmão. Por isso que Deus está mais preocupado com o seu testemunho do que com o seu ministério. Isso. Igreja brasileira, escuta a voz do Senhor. Por favor, seja crente em todos os lugares.
Jesus morre e Pedro volta porque ele não queima. Mas nessa noite o Senhor me trouxe lá da Bahia, lá do extremo sul da Bahia, da origem do Brasil, para declarar sobre a sua vida: queime toda a possibilidade de voltar ao passado que não te pertence. Toda possibilidade de voltar ao passado, queima nessa noite em nome de Jesus. Fica sobre os pés, por favor. Deus vai queimar hoje. Se tu não quiser, a irmã do lado vai queimar por você. Ajuda aí, pega a gasolina do céu. Fogo aqui tem, falta gasolina. Todas as possibilidades de voltar às práticas antigas vai ser queimada hoje. Hoje. Um relacionamento que não der certo, você não vai voltar, irmão. Ei, irmã, você não vai voltar lá de onde Deus te tirou. She cantou, rabaxe candarabaxe, roba da cantou, querebederebixá. Você não vai mais voltar, não. Você não vai voltar. Feche os olhos. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. pra onde eu irei, Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna.
Você não vai voltar, cara. Tem joelhos dobrados por causa da sua vida. Você não vai voltar, você não vai retroceder. Você não vai retroceder, você não vai retroceder. Salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite. Pois uma Não, pode ficar à vontade com a sua adoração, fica à vontade. O que eu vou falar aqui tem direção, fique à vontade com a sua adoração. A direção é para você que está afastado do Evangelho. Você que por alguns dias vacilou e sente no seu espírito que precisa renovar a sua aliança. Ou para você que nunca deu um passo para Jesus. Eu quero te conhecer, que nós queremos orar nessa noite pela sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor nessa noite? Se tiver alguém aqui, levanta a mão que nós vamos orar. Tem alguém aqui? Tem alguém nessa noite que quer renovar a sua aliança com o Senhor? Que quer fazer parte dessa família que irá morar no céu? Não tem? Tem alguém aqui? Chega. Tem? Todo culto esconde uma pesca maravilhosa. Mas todo culto também pode camuflar um barco que não foi queimado. Ei! Todo culto esconde uma pesca maravilhosa, mas também pode esconder, pode camuflar um barco que não foi queimado. Vou repetir esse negócio aqui porque o Espírito disse para mim falar isso novamente. Todo culto pode esconder uma pesca maravilhosa, mas também pode camuflar um barco que não foi queimado. Por favor, evangelho é barco queimado, irmão. O evangelho é deixar tudo literalmente. Muitas vezes as lágrimas vazias camuflam um barco que não foi queimado. E eu não vim de Porto Seguro para tirar uma lágrima da sua vida, dos seus olhos, sem mudar a forma de pensar do evangelho na sua vida. Portanto, queime os barcos. Portanto, queime os barcos. Portanto, seja livre do passado. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Me despedi dos meus pais. Queimei nas carroças de afundei meus barcos no Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite? Quem pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor nessa noite. Queimei nas carroças de afundei meus barcos. Levante as suas mãos e diga para onde eu irei. Mais alto, mais alto. Mais alto, grita, grita, vamos! Pra onde? Pra onde voltar? Só tenho você. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei?
Glória. 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 Filhos e filhas, estamos aqui com o nosso paizão, apóstolo. Só que nós temos um encargo no nosso espírito. Nosso encargo no nosso espírito não é fazer você chorar nos cultos, é fazer você queimar os seus barcos. É fazer você queimar os barcos. Só pessoa com barco queimado consegue prosseguir, cara, no evangelho. Se o teu choro não te muda, para de chorar. Muda o testemunho. Quando você muda seu testemunho, Deus confirma o seu ministério. Quando você muda seu testemunho, Deus confirma o seu ministério. Amém? Pastor Emerson, paizão, obrigado. Honrado demais por esse momento. Bispa, Deus abençoe. Mary Help. Obrigado por me dar uma cadeira na conferência, sem nem mesmo me conhecer. O céu é intencional. Ministério de louvor, coisa linda. Deus abençoe vocês. Toda a igreja, Deus abençoe. Amo todo mundo. Nós temos uma aliança. E deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou ter. Deixa! Sim, Deus! É aqui que eu me sinto. Você pode declarar isso? E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Só a igreja, diga, diga, diga. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu. Oh! Uma coisa. E uma coisa. Obrigado, Deixa eu Senhor. ficar. Nesse lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar, todos os dias da minha vida. Aleluias. Gente, que palavra, que banquete o Senhor nos presenteou nessa noite. Pastor, se você tivesse chamado aqui o povo para vir queimar o barco, acho que não ia ficar ninguém nessas cadeiras. Hã? Amém. Quer vir queimar o barco? Vem, a gente vai orar por você. Pode vir. Tem gente que precisa queimar o barco aqui hoje. Pode vir, o pastor vai estar aqui embaixo com a pastora, eles vão estar impondo as mãos em você. Pode vir. Me despedir dos meus pais. Isso aí. O pastor vai estar orando aqui, nossos pastores. Pode vir. Talvez o barco é uma enfermidade, são tantas coisas, problemas emocionais, coisas que ficaram no passado, sabe, que parece que não desatrela sobre a sua vida. Isso. Pastores, tenha liberdade de orar por eles. Pode orar, pastora. Sim, Deus. Chore cataraba, sore daraba. Roco choraba, raba, so. Chequeteleba, lava, show. O fato de você vir aqui na frente é um ato profético, sabia? É você mostrar para o mundo espiritual que você está tomando um posicionamento naquilo que você precisa, sabe, desfazer da sua vida. Que no momento da angústia, que no momento da aflição, faz você pegar o barco de volta. E você fazendo isso hoje, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais escolha. A
A única situação de escolha, você não tem mais escolha. E eu sei que esse ciclo nunca mais vai voltar. Esses ciclos de altos e baixos não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Os pastores que sobraram, ore por eles aqui. Minha mãe, pastora Leonor, o Cid, a Tami. Sim! Ora também, Márcia, ajuda a gente. Chocatalabassou, chocatalabassou, recacharabassou. Oh! Sim, Deus. Sim, Deus. Ajuda aqui a gente, Carol. Ore aqui pelo povo, me ajuda. Ajuda, Patrick. Ajuda, Oséias. Chore catalavassou. Chore catalavassou. Chore catalavassou. Checataravassou. Ajuda a gente nisso. Ajuda a gente a orar aqui. Ajuda, Valdir. Isso aí. Pastor Rogério, ajuda a gente. Chore catalavassou. Não vai ficar um barquinho de papel aqui. Só tenho você. Show. Pra onde eu irei? Show. Show, recatalava, show, redarava, show. Só tenho você. Show, recatarava, show. Show, recatarava, show. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e sim, Deus. meus barcos. Nós cremos, Senhor. Nós estaremos saindo desse lugar com uma grande pesca. Hoje Deus te trouxe aqui para você sair daqui com seus cestos cheios, mas também para você sair daqui sem o seu refúgio secreto, que não é o de Deus. Chore catalava sou, chore catalava sou, redarava show. Aleluias. Você tem gratidão por essa palavra? Levanta suas mãos, começa a agradecer agora. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a agradecer ao Senhor agora, porque tenho certeza que você está saindo daqui com uma grande pesca. Você está saindo daqui com uma grande pesca. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Oh, recatalavação. Eu irei contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Suricataraba show. Amém. Glória a Deus. Você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor aí. Faz um barulho santo aí pra Ele. Oh! Ah! Chacatalaba show. Chorecataraba show. A glória, A glória, a força a força e o poder
louvor ao Rei Jesus. Oh, recacharabasou. A glória, A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, gente.